Pessoal, Ô, pessoal, meu nome é Janaína, aqui é o Bento, sou mãe do Bento. O Bento tá aqui comigo. Você tem quantos anos, Bento? Quantos? 4. 4 anos o Bento tem. Gente, vou passar um pouquinho pra vocês de como que é a rotina do Bento de segunda a sexta-feira e o que a gente trabalha, né, pra poder desenvolver uma melhor qualidade de vida pro Bento. Então, pessoal, o Bento ele tem chamado bastante atenção, né? Muitas pessoas perguntam pra mim, falam assim, nossa, Jana, né? O Bento ele tem síndrome de Down, ele é bem ativo, faz atividade física, né? Se comunica bem. E o que você faz, né? Você faz uso das terapias tradicionais, né? Que é fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, que normalmente é o que se é indicado para pessoas com trissomia do 21 poder estar iniciando esse processo de estimulação, né? Estimulação precoce, principalmente. O Bento, ele passa na pediatra desde que ele nasceu, desde quando ele nasceu, gente. E a pediatra dele, ela pediu, sim, que ele fizesse tais terapias, né? Então, ele faz, sim, fonoaudiologia. E pelo fato de nós morarmos numa cidade pequena, considerada uma cidade pequena, eu tive no início uma grande dificuldade em encontrar profissionais da área de fisioterapia e terapia ocupacional especializado para a condição do Bento hoje, né? E fiz vários testes, coloquei ele com vários profissionais para fazer tais terapias e não obtive sucesso, né? Não tivemos sucesso, muito pelo contrário. Eu conseguia ver, né, muitas vezes, que através dos estímulos que eu mesmo adaptava para ele em casa, ele conseguia ter um desenvolvimento melhor, um resultado, uma resposta melhor do que quando eu levava ele nas sessões de fisioterapia. Isso, gente, eu quero deixar bem claro que é o meu caso, né? Aqui, na minha condição de vida, né? Por quê? Porque quando eu levava ele nas fisioterapias ou para ter sessões de terapia ocupacional, o terapeuta ficava ali um tempo muito curto, coisa assim de 30 minutos ali no máximo, e uma vez na semana. Então eu sentia aquela necessidade de oferecer algo mais, de buscar algo mais para ajudar meu filho, para poder ter aquela sensação de entrega, sabe, verdadeira, porque eu tinha aquela sensação de que sempre estava faltando algo, estava faltando mais, né? E o pessoal, a sociedade em si, ela fala pra gente, ela pede para que nós conhecemos e respeitamos o tempo dos nossos filhos. E isso é óbvio, né? Isso é algo claro, muito claro, né? E temos sim que respeitarmos o tempo deles, porque cada um tem um ritmo, cada um tem um tempo. Mas se você, mãe, se você, pai, sente no seu coração que está faltando algo, coração de mãe, coração de pai, não se engana, né? E a gente sabe, até quando é para nós mesmos, quando a gente se predispõe a fazermos algo de novo e que a gente sente aquele pontinho que tá faltando, acende uma lanterninha, né? E nós, imagine quando o assunto é com nossos filhos, né? Então, o conselho que eu dou para todo pai e toda mãe que respeite aquele feeling, sabe? Aquele sentimento lá no coração, respeita ele e corra atrás. Corra atrás e dê o seu melhor. Não aceite a receitinha de bolo, sabe? As terapias convencionais, elas estão aí, são ótimas. Eu conheço vários relatos de muitas pessoas que conseguiram ter muito sucesso, ter um desenvolvimento incrível, promover esse desenvolvimento incrível para os seus filhos ou parentes. Mas nós temos que trazermos tudo para a nossa realidade que vivemos, né? Para a nossa cidade, para a nossa condição financeira, para a nossa vida atual, né? Então, eu como mãe, eu busquei isso. Eu busquei trazer tudo que eu poderia trazer de benefício para o Bento, de acordo com a minha realidade, de acordo com a minha vida. E eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu fiz, que ajudou muito o Bento e que deu muito certo na substituição aí da fisioterapia. Então, desde que ele nasceu, conforme eu falei, eu tive essa dificuldade em encontrar fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para poder ajudar na questão da hipotonia muscular, a poder ajudar ele no processo de fortalecimento muscular, força, né, para que ele pudesse vir a caminhar, para que ele pudesse vir ter equilíbrio, estabilidade com as coisas, coordenação motora. Então, o que eu fiz? Aqui na minha cidade, como qualquer outra cidade, eu acredito que tem academia, né, que tenha espaço de treinamento funcional, crossfit, enfim, né. Aqui na minha cidade, nós tínhamos
Nós temos, né, várias opções de atividade física. Então, por sorte, eu tenho o meu cunhado, que ele é profissional de educação física, o nome dele é Demetrios, posso passar o contato dele pra vocês, depois, se vocês quiserem. Ele tem muita coisa pra acrescentar também. A tia Jace é a esposa dele, a tia do Bento. E eu fiz uma proposta pra ele. Eu falei, Demetrios, eu gostaria muito que se você pudesse dar aula pro Bento, né? O Bento já caminhava, ele tinha 2 aninhos de idade, ele caminhou com 1 ano e 6, porque eu estimulei muito, eu trabalhei muito, sozinha, viu, gente? Ele faz sem fazer terapia, ou fisioterapia, na verdade. Então foi tudo eu mesmo, tem um videozinho dele, bem novinho, eu fazendo os estímulos. E ele falou, Jana, eu nunca dei aula pra criança, nunca peguei, principalmente na condição do Bento, mas eu posso tirar como desafio para a minha vida, né? Se você confiar em mim, eu vou dar o meu melhor. E, gente, assim foi. E desde os 2 anos de idade, o Bento vai fazer 5 anos agora em dezembro. E de lá pra cá ele nunca parou. Então ele faz 3 vezes na semana, todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Ele faz atividade física, 1 hora de treino. 1 hora de treino. Isso tem ajudado muito, vocês não têm ideia como ajudou essa criança, sabe? Então ele o Demetrio já falou pra mim, Jana, ele não tem mais a questão da hipotonia muscular. Ele é uma criança que ele tem muita força, a musculatura dele tá bem trabalhada, né? E tudo isso por conta das atividades físicas, né? Lembrando que eu comentei isso com a pediatra dele, perguntei se era aconselhável. Ela pediu uma série de exames, principalmente ultrassom abdominal, pra saber, porque ele tinha uma hernia no umbigo. Então, ela pediu pra ver se de repente não iria prejudicar ele, essas atividades físicas. E não, sabe? Deu tudo certo, todos os resultados. Até antes dele operar, inclusive, quando ele ainda tinha essa hernia umbilical, ele já treinava, né? Então, ele parou pra operar 1 mês. Ficou 1 mês sem treinar e depois retornou. Então, assim, o que eu quero passar pra vocês é que, gente, atividade física é muito importante, né? E eu acredito que, independente da condição do seu filho, né? E, inclusive, o Demetrios, depois que ele passou a dar aula pro Bento, ele foi se especializar, ele descobriu que existe uma especialização dentro da área da educação física. Então, ele foi se especializar, sabe? Ele pós-graduou, fez uma pós-graduação voltada só para atender esse público, tanto crianças com síndrome de Down, quanto autistas, né? Cadeirantes. Então, a atividade física, ela tá aí. A academia tem em todas as cidades. E não tenha medo, não tenha receio de colocar seu filho. Ele é capaz, ela é capaz, sua filha. E você só tá trazendo um benefício enorme pra ela, sabe? Eu costumo dizer que se ela não ganhar algum benefício com atividade física, perder ela ou ele também não vai, tá bom? Então, eu e o Bento desejamos desde já que seja leve, seja muito leve. E a atividade física, né, Bento? É importante e ajuda muito, muito mesmo. Para mim, para nós, como família, e para eles, como nossos filhos amados. Beijão, fiquem com Deus.